na sequência da Comissão Política Permanente do Partido Social Democrata que esteve reunida até agora, torno pública a seguinte nota. Hoje, na Assembleia da República, foi aprovado o Orçamento de Estado para 2015, assinalando-se finalmente uma nova fase na vida política nacional decorrente dessa aprovação. Trata-se do primeiro Orçamento de Estado que este Governo elabora no período pós-Troika, depois de concluído um extenso e muito exigente programa de recuperação económica e financeira do país. É um Orçamento de Estado marcado pela responsabilidade, mas também pela recuperação de rendimentos e ainda por uma palavra de esperança no futuro. Responsabilidade porque, rejeitando qualquer forma de eleitoralismo, como tantas vezes fomos acusados previamente à apresentação do orçamento, mantém o rumo da recuperação das contas públicas, comprometendo-se com os objetivos que o país assumiu, nomeadamente de atingir um déficit de 2,7% no próximo ano, isto é, um déficit que ficará abaixo dos 3% a que estamos obrigados no âmbito do Tratado Orçamental. Será, aliás, a primeira vez que em 40 anos, e após a moeda única, em 40 anos de democracia após a moeda única ter tido início, que se atingirá o mais baixo déficit da nossa história democrática. Recordando que no ano 2010 tivemos um déficit de cerca de 11% e que foi igualmente o déficit mais elevado destes 40 anos. Mas é também um orçamento de recuperação. Recuperação dos rendimentos perdidos por funcionários públicos, que vêem reposto uma parte desse rendimento, e também de recuperação dos rendimentos dos pensionistas. Recordamos que a esmagadora maioria dos pensionistas não só ficarão isentos do pagamento de qualquer contribuição extraordinária de solidariedade, como os pensionistas das pensões mínimas, mais uma vez, verão essas pensões atualizadas pelo quarto ano consecutivo. 2015 é também um ano importante, porque é o ano em que, na sua plenitude, se cumprirá o objetivo do salário mínimo nacional de janeiro a dezembro poder ter um valor muito superior àquele que teve no ano 2014, no ano 2013, no ano 2012, no ano 2011, isto é, o salário mínimo verifica um crescimento sustentado do seu valor, beneficiando mais de 1 milhão de portugueses de forma direta ou indiretamente. Por último, este é um orçamento de esperança, porque continua a apontar no sentido de crescimento da nossa economia, com uma previsão de crescimento económico de 1,5% do PIB, e de recuperação do emprego. Do emprego no sentido de manter este crescimento de postos de trabalho que a nossa economia vai gerando. Como é sabido, no último ano foram mais de 210 mil postos de trabalho que a economia gerou e que tiveram um significado muito especial na vida desses 210 mil portugueses que encontrarem uma oportunidade profissional. Mas também é um orçamento de esperança no sentido em que, a par do crescimento do emprego, sustentadamente tem-se vindo a verificar e continuará no próximo ano a decrescer o desemprego. Nomeadamente, podemos sublinhar a circunstância da OCDE ter apontado números muito mais ambiciosos de recuperação do desemprego, de quebra do desemprego, apontando valores inferiores aos que estão previstos no Orçamento de Estado para 2015. Importa ainda sublinhar que neste ambiente em que de esperança que o Orçamento de Estado lança para 2015 e anos seguintes, hoje mesmo a taxa de juros das obrigações a 10 anos situou-se em 2,9%, um mínimo histórico que não era atingido desde, pelo menos, do ano 2000. Simultaneamente, temos verificado o crescimento dos indicadores de confiança no que diz respeito ao clima económico e, simultaneamente, também no que diz respeito à confiança dos consumidores. Importa aqui sublinhar que este Orçamento de Estado ficou marcado por um facto grave. Ficou marcado pela circunstância do Partido Socialista ter rompido um acordo estabelecido anteriormente, no sentido de o IRC vir a ter uma estabilidade de descida programada que permitisse e garantisse que os investidores pudessem ter previsibilidade no planeamento dos seus investimentos e que essa previsibilidade ajudasse, de alguma forma,
a que esse investimento crescesse e que fosse gerado emprego, resultado desse investimento. Ora, estando o Partido Socialista tantas vezes a falar em crescimento e em investimento e em emprego, trata-se de uma atitude que contradiz o discurso do Partido Socialista. O Partido Socialista vê aqui contraditada pela ação o seu discurso ao rasgar o acordo que estava celebrado em volta do IRC. Resulta disto tudo que os portugueses têm razão para ter esperança no ano 2015 e nos anos seguintes de um novo ciclo que se abre em Portugal. Essa esperança fundamentalmente assenta em factos que são concretos e reais, que começaram em meados de 2013 com um conjunto de sinais positivos que se vêm manifestando permanentemente e crescentemente e que apontam para um clima económico, para uma recuperação social completamente distinta daquela que vivemos em anos de resgate económico e financeiro. E é neste sentido que o Partido Social Democrata espera poder contribuir na reforma do IRS, na reforma da fiscalidade verde, continuar a contribuir para o futuro de Portugal de forma concreta e objetiva e não de forma abstrata e estritamente discursiva, contrariada pela prática depois, como acontece com o Partido Socialista. Senhores jornalistas, estou à vossa disposição para responder a qualquer questão. Dr. António Costa, perdão. Hoje foi aprovado o orçamento na Assembleia da República. Houve 4 deputados da bancada parlamentar do PSD que votaram contra. É a primeira vez que isto acontece nesta legislatura. Já podemos saber quais as consequências que o líder parlamentar Luís Montenegro falava hoje que iam acontecer a estes 4 deputados? O presidente do grupo parlamentar informou a Comissão Política Permanente e recebeu a total solidariedade da Comissão Política Permanente no sentido de apresentar uma participação aos órgãos jurisdicionais do partido. Trata-se de uma atitude, sob o ponto de vista político, inaceitável e que não tem nenhum tipo de justificação e, portanto, a decisão que foi tomada pelo presidente do grupo parlamentar, pela direção do grupo parlamentar, tem a total e inequívoca concordância da Comissão Permanente do Partido. E vão ser alvo de um processo disciplinar? Penso que se há uma participação ao Conselho Judiciário Nacional, obviamente haverá a instauração de um processo disciplinar. Relativamente à decisão que conhecemos ontem da prisão preventiva de José Sócrates, acompanha quem diz que a justiça, desde que o PSD é governo, está melhor? Sabe que eu recusei fazer qualquer comentário como porta-voz de partido a esta matéria que acabou de referir. E manteremos esta nossa postura de forma inabalável, porque consideramos que se trata de um tema da justiça e não de um tema político e, portanto, não faremos nenhum comentário político sobre matérias de justiça. Deixa-me só perguntar, estamos a falar da detenção de um ex-primeiro-ministro. Não sendo curiosidade, nem que seja, enquanto cidadão, de saber, pelo menos, o que levou a esta prisão preventiva, a esta medida de coação? Eu as minhas curiosidades pessoais vou satisfazendo com as notícias que os seus jornalistas vão fazendo. No plano político, não tenho nada a acrescentar às declarações que já produzi no passado sábado. E em relação ao plano político, não acha que era preciso dar uma explicação, dado o alarme social que se gerou, pelo menos saber porque é que esta medida tão gravosa foi aplicada? Julgo que estão a dirigir a pergunta à pessoa errada, deverão dirigir a pergunta a quem possa prestar essas informações, não a mim seguramente.